IOF, eu ponho a Janja no Enem e vou falar da Virgínia ainda aqui, tá? Olha só. Tá na tela aí para vocês, não? Olha o que está acontecendo com a questão do IOF. Vamos tentar colocar em miúdos aqui o que isso interfere na sua vida, qual que é o plano do Tachad, por que ele está querendo aumentar o imposto. Sem IOF, governo e Congresso buscam fonte para arrecadar 20 bilhões de reais. Ó, 3 vezes mais que eles roubaram dos idosos. Eles querem 20 bi. Caso o decreto do governo seja derrubado sem uma compensação, emendas parlamentares também devem entrar no corte de gastos. Eles já tentaram taxar o PIX, agora estão querendo aumentar a IOF. É só ideia boa desse governo aqui. A matéria é do Gabriel Bus, da Maria Aquino e do Matheus Salomão. Tá aqui o Tachad quase chorando, ó, quase chorando. Falando, matéria do Metrópolis, falando em nome de líderes partidários, o presidente da Câmara, Hugo Moita, Republicanos Paraíba, estipulou um prazo até 10 de junho para que o governo Lula apresente uma alternativa ao decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Após esse período, caso não haja contraproposta, o Congresso pretende revogar a medida. Apesar disso, os parlamentares, que também ainda não têm uma estratégia definida para compensar uma eventual derrubada do decreto, podem ser diretamente afetados. Isso porque as emendas parlamentares podem ser contingenciadas ou bloqueadas se não houver uma alternativa para o decreto. Na reunião de líderes da quinta-feira, dia 29, o presidente da Casa, Hugo Moita, pediu às bancadas que apresentassem sugestões para compensar o recuo sobre a decisão do IOF. Ao mesmo tempo, o governo Lula, do Perda Total, afirma que ainda não estabeleceu alternativas aventadas para cobrir um rombo de pouco mais de 20 bilhões nas contas públicas. Ah, eles querem o dinheiro porque arrombou o arcabouço nas contas públicas sem arrecadação extra prevista com o IOF. Um contingenciamento desse tamanho, diz o governo, afetaria políticas públicas obrigatórias. Abre aspas para Rogério Seron. Significaria o equivalente a extinguir todo Minha Casa Minha Vida e os investimentos do Ministério da Defesa, resumiu o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. O Tesouro Nacional deve ter uma moedinha apenas dentro daquele baú, eu tenho certeza. Aumento do IOF. O governo federal publicou, na semana passada, uma nova regulamentação na tributação do IOF sobre operações de crédito, câmbio e seguro. Segundo o Ministério da Fazenda, o objetivo da medida era assegurar o equilíbrio fiscal. No mesmo dia do anúncio, diante da repercussão negativa, o Executivo decidiu revogar a elevação do IOF para aplicações de investimentos de fundos nacionais no exterior. Com isso, a alíquota continua zerada nesses casos. Inicialmente, a estimativa de arrecadação era 20,5 bilhões em 2025, ainda esse ano, em 6 meses. Olha que mágico que seria. Mas com a mudança de partes do decreto, a equipe econômica deve fazer um novo cálculo ainda não informado. A articulação difícil. Apesar de Moita e outros líderes declararem que não estão colocando emendas em primeiro lugar, o tema é muito sensível aos congressistas, principalmente em ano pré-eleitoral. Por isso, deputados e senadores também buscam alternativas para propor à Fazenda, a fim de compensar o eventual recuo sobre as mudanças do IOF e evitar que as emendas sejam bloqueadas para atingir o déficit zero. Ai, ai, ai. Logo depois da reunião de líderes, Mota disse que os parlamentares debatem medidas mais estruturantes como alternativa ao decreto do governo Lula que mexeu no imposto sobre operações financeiras. Um caminho apontado por Mota foi a revisão das isenções fiscais. Abre aspas para o presidente Hugo Moita. Tenho defendido rever a questão das isenções fiscais. O Brasil não aguenta mais as isenções fiscais que o país tem. Precisamos discutir a vinculação das nossas receitas de bolo. Precisamos discutir a reforma administrativa que traga mais eficiência para a máquina pública. Só isso irá ajudar a melhorar o ambiente econômico, a tirar o Haddad não cogita, né? A declaração de Mota foi bem vista por líderes do governo e também pelo PT, que avalia que o governo precisa aproveitar a oportunidade e o ânimo de Moita com o tema para reforçar a defesa de revisão de isenções. Então eles estão tipo aquele cara que está meio broxa quando tem uma ereção. Eles estão querendo aproveitar o ânimo do Mota. E o Mota teve uma ereção e aí eles estão querendo aproveitar. Há um debate sobre outras medidas alternativas também, como a taxação de incremento a moedas BETs excedentes do pré-sal, dividendos, meu Deus, olha o que eles estão querendo.
dividendos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES. No entanto, nada concreto foi definido. O Ministério da Fazenda e do Planejamento já avisaram que uma alternativa precisa ter validade imediata, seja via arrecadação ou por alguns cortes no gasto público. O governo também ainda não tem alternativa. Mesmo com a pressão de setores da economia e do Congresso, o governo Lula também ainda não estabeleceu uma alternativa para apresentar. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse na quinta-feira, dia 29, que a equipe econômica ainda não dispõe de uma estratégia definida para o tema. Nesse momento, não há alternativa ao IOF, ele é imprescindível, segundo o Ceron, do Tesouro Nacional. Tá com o tesouro baixo. Esse Tesouro Nacional deve ter só uma moedinha, de novo eu vou falar. Segundo o auxiliar do ministro Fernando Tachad, as medidas ainda serão discutidas nos próximos 10 dias, prazo dado pelo Congresso, para que o governo Lula apresente alternativas a esse aumento de IOF para cumprir sua meta fiscal. As mudanças do IOF, curtinho, hein, gente? Tá acabando. Já vamos falar da Janja, já vamos falar da Virgínia. Mudanças no IOF. O IOF incide sobre operações de crédito, câmbio e seguro. A ideia inicial do governo era arrecadar 20,5 bilhões em 2025, com o aumento das alíquotas e 41 bilhões em 2025. Era muito dinheiro. Ou seja, 61 bilhões em 2 anos. Pô, resolvi o problema do país, né? Acabava com o povo, mas resolvi o problema deles. As medidas provocaram repercussão negativa no mercado e na política, por isso o governo decidiu revogar parte das mudanças. Um dos recuos diz respeito às aplicações de investimentos de fundos nacionais no exterior. Originalmente, a alíquota para tal movimentação era 0. Com as mudanças anunciadas nessa quinta, foi implementada a taxação equivalente a 3,5%. Com o recuo divulgado, o IOF volta, portanto, a não incidir sobre esse tipo de transação. O segundo ponto refere-se à cobrança do IOF sobre remessas ao exterior por parte de pessoas físicas. O Ministério da Fazenda esclareceu que as remessas destinadas a investimentos continuarão sujeitas à alíquota atualmente vigente de 1,1%, ou seja, sem alterações. Gente, olha, eles veem tudo pelo ângulo mais fácil. Né? Por que esses vagabundos não trabalham para gerar renda? O governo não quer saber de trabalhar. E aí você fala, mas o que seria o governo trabalhar, Thiago? Bom, vou dar só uma alternativa rápida para não ficar chato. Esse tema é chato. É chato. Tem coisa que eu não gosto nem de falar, na verdade. Mas eu fiz porque está na pauta. Essa porcaria de IOF, eu acho um pé no saco ficar falando disso aqui. Governo vagabundo, tá? Existe uma bacia na Amazônia que tem petróleo, seus vagabundos. Vocês estão sabendo que o carro elétrico vai acabar com o uso do petróleo. Então vocês têm que ter agilidade para meter a broca, não a do Mota, né? Que teve uma ereção ali. Não é aquela broca, é uma broca mesmo. Tem que brocar a bacia amazônica em busca do petróleo antes que não sirva para merlin nenhuma o petróleo que lá está. Agora, por que vocês não vão procurar petróleo para vender, para fazer dinheiro? E sim fica taxando o povo. Vocês acham que o povo brasileiro é um povo sofrido e criativo pra cacete, cara? Eu fui lá no Conjunto Nacional essa semana, e aí na hora do almoço ali, em frente ao Conjunto Nacional, tem um lugar que tem as lanchonetes. Cara, ó, num lugar que tinha 3 por 6, 3 metros por 6, dá 18 metros quadrados. Aí, no ambiente de cima, eles fizeram a cozinha. E embaixo, eles fizeram o balcão de atendimento. A comida desce pelo canudinho, assim, ó, sabe? Você fala, você olha, sabe quantos empregados tinham ali? 4. No mínimo 4. Tinha 2 atendentes embaixo e 2 cozinheiros em cima. Então, o cara deve pagar ali, no mínimo, vou pôr bem no mínimo, 10 conto de aluguel, nesse espaço duplicado, 36 metros quadrados, deve pagar 10 pau de aluguel por mês. Paga, vamos pôr salário mínimo para todos os funcionários, 6 mil reais de salário por mês. Então são 16 mil reais para vender comidinha a 50 conto ali. Tá? Eu comi um parmegiana, porque eu adoro parmegiana. 50 reais, deu 100 reais minha conta. Eu e minha esposa. Aí o herói brasileiro que tem esse negócio, que emprega 4 pessoas, ele tira dinheiro da onde, fácil? De lugar nenhum. Ele tem que comprar o bife, ele tem que comprar o óleo, ele tem que pagar o aluguel, ele tem que pagar a luz, ele tem que pagar a internet da maquininha, tem que pagar a taxa da maquininha, ele paga tudo. O empresário nesse país aqui não é o vilão. O empresário nesse país é o herói. O vilão é o governo. O governo espanca nossos heróis. É por isso que eu sou contra a permanência do governo de esquerda. Porque eu vejo muito mais possibilidades para o empresário, vejo muito mais possibilidades para o empregado de trabalhar numa empresa
melhor, porque se não é esse herói lá na Avenida Paulista, qual emprego teria as 4 pessoas que estão lá com ele? Tira todos esses heróis criativos para fazer num ambiente de 36 metros quadrados operar numa cozinha eficiente e rápida, tá? Minha comida chegou em 10 minutos. Era boa a comida? Não era muito boa. Estou fazendo propaganda do lugar. Mas a atitude empreendedora desse país aqui é de arrepiar. Entendeu? E aí quando vem um palhaço desse daí falar que quer taxar IOF, que quer aumentar o imposto, ele vai dificultar a vida de todo mundo, porque se ele dificultar a vida desse empresário, o prato que ele vende a 50, ele vai ter que vender a 60, porque 10 reais vai para o palhaço que está querendo pegar os impostos desse empresário, do cidadão aqui, do cidadão aí. Então é por isso que eu não entendo a falta de indignação de vocês quando eu falo. Você está indignado? Taca o dedo no joinha. Você está indignado? Taca, se inscreve no canal. É o jeito que você tem de falar. Olha para esse canal que me representa, que fala o que eu queria falar, e às vezes eu não tenho nem tempo nem saco para fazer um canal para ir lá falar. Vocês precisam deixar essa indignação fluir para o lado bom, para que haja definitivamente uma mudança política que favoreça você numa mudança econômica. Para que você deixe de receber um Bolsa Família e ser humilhado por um governo que quer transformar isso aqui numa ditadura e você não percebeu, para você ser um empreendedor de sucesso, um empreendedor que viaja com a sua família, que pague suas contas, apesar de todas as dias. Hoje paguei minha DARF, o dinheiro já está lá em Brasília com os bandidos. Porque eu sonho em ser aposentado. Eu não posso defender o aposentado e não pagar minha DARF. Tem gente aqui no YouTube que defende aposentado, não paga DARF, porque não acha que a Previdência vai durar até lá. Eu não só acho, como eu tenho certeza que vai durar. Porque se não durar, eu vou dedicar a minha vida a restabelecer a Previdência Social desse país aqui. Se quebrar a Previdência na minha vez, o pau vai cantar, mesmo que eu tiver de bengala. Eu vou para Brasília, eu vou dar bengalada na cabeça de todo mundo. Agora, eu vou ser hipócrita de não pagar minha DARF? Não, eu pago. Eu sou o cara dos direitos e deveres. Eu cumpro os meus deveres. Por isso que eu recorro os meus direitos. E é assim que vocês têm que fazer aí. E como que vocês vão fazer? Taca o dedo nesse like, faça seu comentário, nem que seja para você pôr o L aqui no grupo, aqui, para você ser comido vivo aqui, mas faça, seja homem. Tenha hombridade, assuma a cagada que você fez na urna em 2022.